Seja muito bem-vindo todos vocês que estão aí, obrigado por estar mais uma vez aqui comigo para refletirmos na palavra de Deus. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, você que pode e que tem aí, e abrisse comigo a sua Bíblia para a reflexão na segunda carta aos Timóteos, a Timóteo, melhor dizendo, capítulo 4, segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, é a reflexão que nós vamos fazer, segunda carta a Timóteo 4, como eu falei aqui, se você não estava aí ainda, a mensagem, a reflexão que nós vamos fazer aqui nessa noite, para alguns vai servir como uma vacina. E qual é o efeito da vacina? É prevenir de o corpo humano adquirir certa doença. Então, se nós tomarmos esta vacina, essa palavra como uma vacina hoje sobre nossas vidas, estaremos guardados diante de alguns evangelhos que estão sendo pregados que não é proveitoso para a vida espiritual. Para outros, talvez, que já está em dúvida, está questionando algumas coisas, essa ministração sirva como um remédio, como uma cura para esse mal. 2 Timóteo, capítulo 4, diz assim a palavra do Senhor, do verso 1 a seguir. Deixa eu arrumar aqui as minhas coisas. Diz assim a palavra do Senhor: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo a sua própria cobiça, como sentindo coceira ou tendo comichões no ouvido, em algumas traduções aí, e se recusando a ouvir a verdade, entregando a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente ou totalmente, plenamente o teu ministério. Aí no verso 6, quanto a mim, estou sendo já oferecido e o tempo da minha partida é chegada. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também todos quanto amam a sua vinda. Glória a Deus. 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 1 até o verso 8, é aqui o tema da nossa reflexão desta noite. Deixa eu só colocar os irmãos dentro do contexto da história, como eu costumo fazer, para que você entenda a mensagem de Deus ao seu coração. Paulo, que era considerado o apóstolo dos gentios, está prestes a sofrer o seu martírio, ele está prestes a morrer. Ele morreria na mão do imperador Nero, que era o que comandava naquela época, e ele estava preso em Roma quando escreve esta carta, que possivelmente foi a sua última carta escrita. E nesta última carta que ele está escrevendo, ele tem um propósito, um objetivo, que é convidar Timóteo, que era o seu filho na fé, aquele a qual ele tinha ganhado e doutrinado e preparado para dar sequência ao seu ministério. Ele o convida a vir ter com ele antes que ele morra. Então, o propósito dessa carta é chamar Timóteo para ir ter com ele, visitá-lo e exortar Timóteo e dar a Timóteo ânimo para ministrar a palavra do Senhor
contra os falsos mestres que estavam se levantando, principalmente na igreja de Éfeso. Então Paulo tem um propósito a escrever essa carta. Ele está chamando o seu amado discípulo, dizendo: vem ter comigo e eu quero lhe instruir. E ele dá algumas instruções para que ele estivesse preparado para aquilo que ele haveria de enfrentar, dando continuidade ao ministério que Paulo havia iniciado. Paulo está com a sua alma satisfeita. Nós vamos entender isso durante toda esta carta, que ele está com a sua alma satisfeita por ter cumprido o ministério e o ofício que Jesus havia designado a ele. Por isso ele diz: eu combati um bom combate. Ele almejava que também, assim como ele havia combatido um bom combate, que Timóteo continuasse fazendo assim, desta forma. E é claro que a palavra, ela foi escrita para um tempo, para um momento. Essa carta foi escrita direcionada a Timóteo para aquele tempo, para aquela ocasião. Mas como ela é a palavra inspirada por Deus, ela também traz lições importantes que pode ser aplicada para nós no dia de hoje. Então eu quero ir aqui parte a parte com vocês, começando do verso 1, quando ele começa dizendo assim: eu conjuro-te. É a expressão que Paulo vai usar se referindo a Timóteo. Eu conjuro-te perante Deus e Cristo. Quando ele usa essa palavra, ele está enfatizando a Timóteo a importância. Ele está dando uma exortação que ele deve fazer diante do Senhor Jesus Cristo, diante do Deus que estava assistindo, porque certamente esse Cristo a qual ele iria pregar um dia voltaria. Então Paulo está chamando Timóteo para uma responsabilidade, dizendo assim: Timóteo, o que você vai fazer daqui por diante, eu estou te dando esta informação, eu estou te passando esta importância do seu ministério, porque o que você vai fazer é coisa grande, o que você vai fazer é coisa muito importante, tanto que você vai ter uma responsabilidade tão grande, porque no grande dia do Senhor, que é o dia da sua vinda, tu terás que prestar conta daquilo que você fez. Porque se ele te deu um ofício, um ministério, ele voltará mais uma vez e você terá que prestar conta daquilo que ele te chamou para fazer. Então faça, mas faça com zelo. Então por isso que ele vai dizer assim: eu conjuro-te, eu estou te dando esta responsabilidade, eu estou fazendo com que você entenda que você tem um chamado muito importante diante de Deus. Então, primeiro ponto para nós aqui: você, temos um ministério, temos um chamado, que é pregar a palavra de Deus, e por causa disso, por essa responsabilidade, nós temos que entender que um dia, aquele que nos chamou voltará outra vez, e quando voltar, teremos que prestar conta daquilo que estamos fazendo, daquilo que estamos falando, da forma que estamos nos conduzindo, porque talvez muitos podem pensar assim: mas eu não prego a palavra. Mas várias vezes, muitas vezes, e talvez a maioria das vezes, nós pregaremos sem abrir a nossa boca. Talvez você já ouviu essa expressão dizer que nós pregamos sem abrir a boca. Como nós pregamos sem abrir a boca? Com o nosso testemunho, com aquilo que nós fazemos, a maneira que nos comportamos, é aquilo que nós nos apresentamos como cristão que hoje prega a palavra de Deus, vivendo plenamente o Evangelho. Isso vai impactar diretamente as pessoas que estão nos assistindo, porque se a nossa fala não for condizente com aquilo que nós fazemos, ou seja, pregamos, mas não vivemos, esta palavra não tem efeito. Então é importante nós estarmos prontos diante do Senhor, fazendo diante do Senhor aquilo que nos foi dado a fazer, porém com responsabilidade. Continuando no verso 2, ele vai dizer assim: prega a palavra. Qual que é a orientação? Prega a palavra. Ele não está dizendo pregue sobre a palavra, pregue a palavra. Isso daqui é importante, esse detalhe aqui, meus irmãos, porque Paulo está dizendo assim, para pregar a palavra, porque Paulo entende
que a mensagem de Deus está na palavra. A mensagem que Deus quer passar à sua igreja, aos seus ouvintes, está na palavra. E tem muitos pregadores que, ao invés de pregar a palavra, prega sobre a palavra. Ou seja, ele quer colocar a mensagem do coração dele, daquilo que ele acha. E nós preparamos a palavra, o sermão, mas a mensagem já está contida dentro das Escrituras. As Escrituras, se prega por si mesmo. Então, nós anunciamos aquilo que está escrito. Então, a mensagem já foi dada. A mensagem está aqui nas Santas Escrituras. Então, nós temos que ser orientados, nós temos que entender que aquilo que está aqui na Bíblia já é a palavra de Deus. Por isso aqueles pregadores ficam assim: eu tenho uma profunda revelação da palavra, eu quero trazer uma palavra revelada para você. Irmãos, a palavra já foi revelada e a palavra é a Bíblia. Nós pregamos apenas aquilo que já foi revelado, nós pregamos aquilo que Deus colocou na palavra. Então, isso é jargão de pregador, por isso que eu falei que serviria como uma vacina, para você tomar cuidado com os pregadores avivalistas que vêm querer chamar a tua atenção, que vêm querer te trazer para a presença desta maneira, dizendo: eu tenho uma revelação profunda, uma revelação nunca vista, uma revelação sem igual. Não existe. A revelação que está sobremaneira diante dos nossos olhos é a palavra de Deus. Ela já foi revelada. Então pregue com simplicidade. O pregador tem que ter essa responsabilidade de pregar a palavra conforme ela está escrita, não inventar história, não tirar histórias que não estão dentro da Bíblia. Muitos vão fazer as suas conjecturas, muitos vão fazer as suas ilustrações de forma equivocada, quando o texto não quer dizer aquilo. Força a palavra de Deus a dizer aquilo que ela não está dizendo. Esse é o problema, e muitos estão indo por esse caminho. Então entenda que a nossa igreja, o nosso ministério, os nossos obreiros são instruídos a ministrar a palavra, somente aquilo que está escrito no Evangelho, nas Escrituras, porque o que passa disso vem do homem. Ponto importante: reflexão, pensar. Paulo vai orientar a Timóteo que o que ele vai fazer é uma tarefa difícil, porque ele diz assim: prega a palavra, seja em tempo ou fora de tempo. Em algumas traduções está assim, né? Tempo e fora de tempo. A minha está insta, quer seja oportuno ou não. Então ele está querendo dizer assim: olha, o que ele na verdade está querendo dizer? Primeiro, você tem que entender que pregar a palavra é uma responsabilidade muito grande. E muitos estão brincando de pregar a palavra de Deus. Olha ali o comentário. A missionária colocou: ninguém pode acrescentar nada à palavra de Deus. É isso mesmo, ninguém pode acrescentar nada à palavra de Deus. E muitos estão acrescentando. Olha aqui que interessante. Muitos estão brincando de pregar a palavra. Estão buscando para si mesmo, ao pregar a palavra, o reconhecimento. Estão buscando seguidores nas suas mídias sociais. Estão procurando pregar um evangelho para impressionar as pessoas do que causar mudança nas pessoas. Estão procurando pregar um evangelho somente de motivação para as pessoas ir adiante. E aqui eu faço um adendo, uma observação, melhor dizendo, importante, que nós estamos vivendo um momento de crise, de pandemia, muita ansiedade, muitas pessoas com problemas psicológicos, muitas pessoas fragilizadas, muitas pessoas que foram traumatizadas, e aí alguns pregadores se aproveitam dessa situação para ministrar palavras que vêm de encontro ao coração somente para massagear o ego, somente para dar uma motivação para a pessoa continuar adiante, ainda que isso faça parte, eu vou explicar para vocês, mas não é o todo do Evangelho. Então muito cuidado, porque a palavra de Deus, ela não pode ser pregada de forma irresponsável. A palavra de Deus
Deus deve ser pregada de maneira consciente. E nós que somos ouvintes, você tem que aprender a selecionar aquilo que você ouve. Você tem que aprender a saber ouvir de forma crítica a palavra e entender verdadeiramente se aquilo que está sendo ministrado é uma busca pessoal ou se verdadeiramente é a palavra de Deus. Então a instrução de Paulo é: prega a tempo e fora de tempo. Quando ele diz isso, sabe o que ele está querendo dizer? Ele não está querendo dizer: eu quero que você seja importuno, quero que você pregue num ambiente que às vezes não é apropriado para aquilo, porque muita pessoa entende assim: não, eu tenho que pregar a tempo e fora de tempo. Aí o crente que não tem sabedoria está no meio do trabalho dele, ele está, por exemplo, dentro do escritório, muita gente ali presente, aí ele quer pregar e colocar o evangelho goela abaixo daquela pessoa, e aquela pessoa se sente constrangida porque está num ambiente de trabalho, muitas outras pessoas vendo, aí ele usa esse texto e diz assim: não, mas a Bíblia falou para pegar em tempo e fora de tempo. Cuidado, não é isso que a palavra está dizendo. Esse texto aqui, quando ele está dizendo pregar em tempo e fora de tempo, ele está querendo dizer assim: esteja preparado para pregar em qualquer ocasião, em tempo e fora de tempo. Ou seja, esteja sempre preparado, porque às vezes você pode dizer assim: mas eu não preparei, eu não estava preparado para essa oportunidade. Você está num... Já aconteceu muito isso, pode ver, em culto do lar, às vezes. Você está lá no culto do lar, deixa eu ver aqui. É mesmo, missionário, as pessoas querem a glória para si mesmo, né? A glória é somente de Deus, que Ele diminua e nós diminuamos e Ele cresça. Mas presta atenção, talvez você já viu uma pessoa que está num culto do lar, um culto na igreja, e alguém lhe dá a oportunidade e ele diz assim: mas eu não me preparei. Isso para obreiro, para obreiras, para líderes, isso é incogitável, isso não pode acontecer. Porque segundo as instruções de Paulo aqui, nós temos que estar preparados para pregar sempre, não importa o momento, com dor, sem dor, triste, alegre, na prova, na bonança, no frio, no calor, em todo momento temos que estar prontos e preparados para pregar. E aqui fica uma dica para nós, um conselho que Paulo vai dar. Ele diz assim: olha, se prepara, esteja pronto. Você que está me ouvindo aí, meu irmão, você lê a Bíblia, esteja sempre pronto para entender, mesmo que seja um trechinho pequeno da palavra, esteja preparado e diga assim: se eu abordar alguém hoje, se eu tiver oportunidade de alguém hoje, eu tenho uma mensagem de Deus para entregar para essa pessoa. Isso significa: estou preparado em tempo e fora de tempo. Nunca vou ser pego no contrapé, nunca vou ser pego de qualquer forma, eu vou estar sempre preparado. Eu pego no pé dos obreiros, quem é da nossa igreja sabe disso, se você não é, você sabe disso. Eu estou sempre pegando no pé dos nossos obreiros, das nossas obreiras, que até para dirigir um culto você tem que subir no púlpito preparado. Para ter uma oportunidade dentro de um lar, para você ir na rua entregar um café, para você fazer qualquer tipo de trabalho que envolva o Senhor, você tem que se preparar para aquilo. Você não pode ir de qualquer maneira, porque você está fazendo a obra, aquilo que é de Deus. Então não toque nas coisas do Senhor sem estar preparado para aquilo. E não use também desculpa de dizer assim: eu não vou fazer porque eu não estou preparado. Porque quando você diz isso, você está dizendo assim: eu sou relaxado, eu não quero me preparar, a dificuldade que eu tenho é muito grande, que me impede de me preparar. E aí você começa a dar desculpas. É lógico que eu não estou generalizando, tem momentos que não é possível, uma enfermidade, algo assim do tipo que está acontecendo, não é isso. Mas eu estou dizendo sobre pessoas que não estão se posicionando diante de Deus. O Márcio está colocando lá, que é verdade mesmo, né? Que naquele hospital ele estava ansioso, muito preocupado, mas todo o tempo ele falou de Jesus no hospital. Glória a Deus por isso, glória a Deus, é isso mesmo. É bom estarmos na presença do Senhor, o senhor está comentando aqui, né? E em qualquer lugar falar a palavra dele. Glória a Deus. Então, guarde aí isso, estar sempre preparado. Não use mais como desculpa para ser inconveniente, para ser perturbador da ordem. Quem é crente, irmão, tem sabedoria. Ele sabe o momento certo, a hora exata de falar, e ele procura enfatizar aquilo que Deus tem falado.
O Felipe Xavier está colocando que na escola bíblica, né, falou sobre Paulo, que ele pregou 17 anos, ou melhor, se preparou 17 anos para fazer a sua primeira viagem missionária, e é verdade mesmo. Então, se você somar os 13 anos com tudo que ele fez, né, vai dar 17 anos de preparo para sair, para fazer a obra. Então, glória a Deus por isso. Vamos continuando aqui, olha lá. Paulo vai orientar a ele, continuando no verso 2, nós estamos no verso 2 ainda aqui, ó. Ele vai dizer assim, prega e exorta, e ele diz, corrige, repreenda e exorta. Corrija, repreenda e exorta com toda longanimidade e doutrina. Olha o conselho de Paulo para Timóteo. Timóteo, eu quero que você corrija, repreenda, exorta e doutrine com longanimidade e com a doutrina do Senhor. Olha que interessante. Corrigir. O que é corrigir? É endireitar. Endireite aqueles que estão te ouvindo. Repreenda. É admoestar energicamente. Falar com energia. Falar com potência. E exorta. É animar. É estimular as pessoas que vão te ouvir. Olha que interessante, ele está dando uma orientação para Timóteo, que serve para nós também. Corrige, repreenda e exorta, mas de qualquer maneira, não, com longanimidade e com doutrina. Então você vai endireitar, você vai corrigir as pessoas, você vai repreender, você vai admoestar energicamente essa pessoa e você vai animar, você vai estimular essa pessoa com longanimidade. O que é longanimidade? Com paciência e com doutrina. O que é doutrina? Instrução, com ensino. Então ele está dizendo, você vai ensinar, vou fazer do sentido ao contrário para você ver como fica legal. Ô Timóteo, você vai ensinar com paciência, você vai instruir essa pessoa, você vai estimular essa pessoa, você vai repreender essa pessoa e você vai endireitar essa pessoa. Desta forma, usando a doutrina, usando a palavra do Senhor. O que Paulo, vou resumir aqui no que ele quer dizer. Preste bem atenção que isso daqui é um dos pontos mais fortes desta reflexão aqui desta noite. Chegamos aqui num ponto bem forte da nossa reflexão, porque ela vai ser mais breve hoje. Olha aqui. Paulo está dizendo assim para ele, pregue a palavra na sua totalidade. Se você puder colocar um glória a Deus para isso daqui, meu irmão. Pregue a palavra na sua totalidade. O que significa isso? É um combate que Paulo está orientando. Paulo já sabia o que estava acontecendo em Éfeso e também nas regiões. Estavam se levantando falsas doutrinas, estavam se levantando falsos ensinamentos que ia contra aquilo que Paulo estava ensinando. Então ele está dando uma orientação a Timóteo dizendo assim, Timóteo, pregue a palavra na sua totalidade, pregue o evangelho puro. Não pregue o evangelho pela metade. E alguns aqui vão entender isso daqui que eu estou falando. O que significa pregar o evangelho na sua totalidade? Significa o seguinte, prega o amor que existe na mensagem de Cristo, mas pregue o juízo também. Você já ouviu aquela expressão, nós que somos mais antigos, né? Tem bastante irmãos aqui que é convertido há 20 anos, né? Você já ouviu, tinha até uma canção, eu não lembro quem cantava, que dizia, pregadores de rosa, pregue o espinho também. E os pregadores falavam muito sobre isso, tem que pregar as rosas, mas pregar os espinhos também. É isso que Paulo está dizendo a Timóteo. Timóteo, eu não quero que você pregue um evangelho pela metade. Eu quero que você pregue um evangelho total, na sua totalidade. Você que está me ouvindo agora aqui, eu quero que você esteja apto a ouvir o evangelho, não só no amor, mas o juízo também. Ouvir a palavra no amor, que é a inclusão. Qual é essa parte? É aquela pregação que te inclui dentro do amor de Cristo.
é aquela pregação que te traz para o perdão que o Senhor libera sobre nós, é o resgate que Ele faz da nossa vida, é Ele dizer para nós assim: olha, o Senhor te ama a ponto de perdoar os seus pecados, as suas transgressões, e te chamou para uma nova vida. Vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. É aquele chamado de amor, de graça, o Senhor dizendo assim: vem a mim, não importa como você está, não importa o que você fez, há perdão no Senhor para a tua vida. Venha para o Evangelho. O Evangelho é amor, o Evangelho é a expansão do reino. O Senhor ama a sua vida e Ele te traz, é aquela inclusão, é trazer a pessoa para dentro. Isso existe no Evangelho, sim, isso existe. A irmã Meire está colocando aqui, né, o Pregadores de Rosa, o trecho lá, né, da música. Você está entendendo aqui o que eu quero dizer? Esse amor que é tão lindo, a mensagem do amor de Cristo, como eu preguei na Santa Ceia domingo, o amor de Cristo por nós, simbolizado em Abraão levando Isaac para o sacrifício. É lindo nós ouvirmos essa expressão de amor do Senhor. Ele faz parte do Evangelho, o Senhor nos inclui. Mas nós não podemos esquecer também que isso só não é a totalidade do Evangelho. O Evangelho tem também: vem, mas não permaneça. Aí vem a parte do juízo, vem a parte do confronto, vem a parte da santificação, da mortificação da carne, vem a parte das consequências do pecado. Oh glória! É essa mensagem que precisa ser pregada na sua totalidade. Não sei se vai aumentar o número aqui de pessoas nos acompanhando ou se vai diminuir, porque hoje em dia acontece muito disso. As pessoas não querem ouvir, e acontecia no tempo de Paulo. Paulo estava prevenindo sobre isso. Você vai ver aqui o que nós vamos acompanhar o texto, parte a parte, você vai entender aqui, e você vai ver o que Paulo estava dizendo, que é uma realidade nossa agora. Olha lá, ele está dizendo: prega também, prega o amor, prega sim, mas prega a totalidade, prega também a exortação que há. Verso 3, para nós caminharmos aqui, chegamos aqui no ponto importante da reflexão. O verso 3, ele vai dizer: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Paulo está orientando Timóteo, dizendo assim: Timóteo, prega a palavra com responsabilidade, sabendo que você vai ter uma dura missão, porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Eita, isso aí, Felipe, vai estreitar agora. Chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, não vão suportar. Haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. O confronto direto, a verdade. Paulo já sabia que naquela época as pessoas já não estavam suportando a sã doutrina, a doutrina santa, a doutrina de santificação, a doutrina de correção, a doutrina de colocar a gente dentro do propósito de Deus, a doutrina que nos faz algo glorioso, irmãos, que é nos trazer para o amor, mas nos confrontar com a verdade. Quem não gosta de ser confrontado com a verdade não vai conseguir seguir o caminho de Cristo, não vai conseguir seguir o Evangelho verdadeiro. Ele vai começar a andar, mas depois ele abandona, porque ele não quer ser confrontado, ele não suporta ouvir a sã doutrina do Senhor. O que é a sã doutrina? É a exposição dos nossos erros. A palavra faz isso. A palavra nos expõe diante de Deus, ela vai nos despir diante de Deus, ela vai tirar a nossa máscara diante de Deus, e ela vai dizer para Deus quem nós somos, e muito melhor ainda, vai dizer para nós mesmos quem nós somos diante de Deus. A palavra nos rasga por inteiro, a palavra ela nos mostra quem nós somos de verdade, e por isso muitos não aguentam ouvir a sã doutrina. E por isso está acontecendo o caos no Evangelho que nós vemos hoje em dia. Eu vou chegar lá, eu quero chegar lá, eu quero bater um pouquinho nesses pregadores que estão aí hoje em dia. E eu quero que você seja um cristão sadio.
Sabe por que muitos irmãos estão preocupados com a igreja? Se quando voltar a pandemia a igreja vai continuar ou não vai continuar? Porque são aqueles que só pregam as rosas, só pregam o amor e não estruturaram, não fizeram crentes fortes na sã doutrina, que não suporta o tempo de prova, que não suporta o tempo de angústia. Aí pega as mídias, começa a pregar só uma palavra boazinha, só uma palavra de amor, só uma palavra de consolo, mas esquece de doutrinar, de ensinar o caminho da verdade, de ensinar que nós temos que nos corrigir a cada dia e que o Senhor está aí, Ele está à porta, Jesus está voltando. Quem sabe Jesus volta antes de acabar essa pandemia? Quem sabe o Senhor tem propósito de agravar essa pandemia e dizer assim: olha, depois dessa vem outra e eu vou levar a minha igreja antes, e nós não estamos preparados para essa grande vinda do Senhor. E aí, meu irmão, você pode dar glória a Deus? Você pode ouvir essa mensagem até o final? Você gosta de ouvir o Evangelho da verdade? Porque a sã doutrina, ela mostra a verdade para nós, e ela nos mostra que nós precisamos mudar e renunciar. Nós precisamos de mudança e renúncia, coisa que muitas pessoas não querem. Ela nos traz a verdadeira palavra, a sã doutrina, nos traz a consciência da inclusão do amor do Senhor, do resgate, que fomos comprados, que fomos limpos, que fomos redimidos, que fomos amados pelo Senhor, mas também ela traz a incisão. A palavra de Deus é incisiva. O que é isso? Ela corta, ela faz separação do crente com o mundo. Ela vai provocar mortificação da nossa carne. Ela vai falar sobre as consequências que o pecado tem sobre nossa vida. E muitas pessoas não entendem isso. Você já ouviu aquele texto que diz assim, que o sangue de Abel, quem foi Abel? Caim e Abel, lá no princípio, vai dizer que o sangue de Abel clama até hoje por justiça. Muitos não entendem o que a Bíblia está dizendo com isso. Por que o sangue de Abel clama por justiça até hoje? Caim, arrependido, foi perdoado? Sim. Mas existe a justiça de Deus que não passa desapercebido, e o Senhor irá julgar as causas. O que você, meu irmão, precisa entender como crente? Preste bem atenção aqui, que nós estamos no auge dessa reflexão. Preste bem atenção. Nós pecamos, e quando nós pecamos, nós temos que pedir perdão. E muitas pessoas pensam que pedir perdão é só pedir perdão para Deus, mas não. Pedir perdão para aquele a qual nós sangramos, aquele a qual nós ofendemos, aquele a qual nós provocamos dor, o qual nós provocamos morte. Por isso que o Senhor está dizendo, tem que pedir perdão a Deus, é claro, para que o Senhor venha olhar para você e ver um arrependimento, mas nós temos que pedir perdão também para a parte ofendida, porque foi ele que foi prejudicado, foi ele que foi afetado. E nós então somos perdoados, mas depois do perdão vem a consequência do pecado. Por exemplo, nós praticamos um ato de injustiça e nos arrependemos, pedimos perdão àquela pessoa, pedimos perdão a Deus, mas a consequência daquela atitude vai vir sobre nós de alguma maneira. Deus é justo, Deus não pode ser injusto. E aí, esse evangelho que as pessoas não querem. Elas querem um evangelho sem culpa, um evangelho que venha trazer para elas somente o lado bom. Somente o lado bom. Muitos estão vivendo só a primeira parte, e muitos só seguem isso. E olha que interessante, nós temos que entender que o Senhor, Ele quer de nós verdadeiramente se achegar a Ele com amor, se achegar a Ele com misericórdia, se achegar a Ele quebrantado, mas também receber dEle tudo que Ele tem para nos entregar. Quando Ele expor a nossa vida, quando Deus usar o pregador
para expor a sua vida, você sentir e falar assim, é comigo que Deus está falando. Não é aquele jargão assim, meu irmão não veio, ele precisava ouvir isso. Não, eu preciso ouvir isso, eu preciso mudar, eu preciso receber essa palavra de confronto, porque a palavra está mostrando quem eu sou. Forte hoje, meu irmão. Hoje é uma reflexão importante para a nossa vida. Continuando aqui, que eu quero concluir, eu quero fazer a reflexão até o final. Eu não vi quanto tempo aqui nós já estamos, deixa eu ver aqui, só um minutinho. Não estou conseguindo ver aqui, mas eu vou continuar aqui. Eu estou no escuro, irmãos, estou sem relógio aqui, eu não sei quanto tempo nós estamos já aqui falando, tá? Mas eu vou concluir aqui já, tá bom? A irmã Aura colocou aqui, né? Necessário para uma autoavaliação. É verdade. Glória a Deus. Continuando aqui, meus irmãos. E aí, ele vai dizer assim, ó. Nós estamos no verso 3 ainda. Não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercarão-se de falsos mestres. Se cercarão de falsos mestres, segundo a sua própria cobiça, como sentindo coceira, como tendo comichão nos seus ouvidos. 43 minutos já, a Naisa colocou aí para me ajudar, graças a Deus. Então, vou correr aqui para nós finalizarmos aqui essa ministração. Só um minutinho, meus irmãos. Vamos lá. O que Paulo está dizendo? Ele está orientando Timóteo, dizendo assim, olha, eles não vão suportar ouvir as sã doutrinas. E por consequência disso, o que eles vão fazer? Por não suportar você, Timóteo, que vai pregar a sã doutrina, eles vão levantar para si os seus próprios mestres. Eles vão levantar para si os seus pregadores, que só vão pregar aquilo que eles querem ouvir, aquilo que faz bem para eles. Então eles vão levantar os mestres para si mesmo, que vão falar tudo aquilo que é bom para eles ouvir. E aqui que eu quero entrar contra esses pregadores, não contra a pessoa, porque eu sei que tem muito homem de Deus pregando aí a palavra, mas o camarada só prega a palavra de amor, a palavra de benfeitoria que o Senhor faz para nós, mas ele não tem coragem de pregar a repreensão do Senhor, a exortação do Senhor. Ele não tem coragem de pregar a sã doutrina. Sabe por quê? Porque vai diminuir os seus views nos seus status, na sua rede social. Por que ele não quer pregar isso? Porque certamente os seguidores dele vai deixar de segui-lo. Nós temos aí grandes influências, inclusive esses pregadores das boas novas, que eles colocam como boas novas, que só pregam a palavra do amor, eles são os mais vistos aí, são os mais acompanhados aí, são os que têm mais seguidores no YouTube, nas redes sociais, eles batem os recordes, mas o dia que eles começarem a pregar a palavra da exortação, certamente ele vai perder muito dos seus seguidores. E as pessoas fazem isso. Levanta para si aqueles que só pregam amor. Eu quero ouvir ele porque esse daqui é bonzinho de ouvir. Não vou ouvir o pastor Rodrigo não, porque o pastor Rodrigo é pesado nas palavras, porque o pastor Rodrigo nos cobra, porque o pastor Rodrigo ele nos exorta, porque o pastor Rodrigo coloca... Irmãos, preste bem atenção, se você não está apto para ouvir a repreensão de Deus, se você não está apto para se submeter à palavra do Senhor, você não estará apto para viver o amor pleno de Cristo, porque é assim que ele faz. Jesus era duro nas suas meditações. Quando Jesus fez o chamado, ele não ficou implorando para os seus discípulos vir atrás dele, não. Ele disse, quer vir após mim, levante, pegue sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Quando Pedro chega para ele e diz assim, Jesus começa a dar um sermão muito duro, as pessoas começam a ir embora, ele chega assim e pergunta para eles, e vocês querem ir também? Se quiserem ir, pode ir. João Batista, quando pregava raça de víboras. Então pregar o verdadeiro evangelho, irmãos, é ser confrontado, e Jesus fez isso por diversas vezes, e quem não está disposto a ser confrontado, não está disposto a receber verdadeiramente a plenitude de Deus, é irrepreensível.
Começa a ouvir, tem pessoas que quando começam a ouvir essa palavra de santidade, você tem que se santificar, você tem que se purificar, você tem que mudar o seu comportamento, é como se tivesse comichão. Sabe o significado dessa palavra? Quer dizer, é sentir pontadas no ouvido, é como sentir que o ouvido está pinicando, e muita gente sente isso, quando começa a ser repreendido, quando começa a ser confrontado, sente pontadas. A Dani, Dani, seja bem-vinda, Deus abençoe você. O Marcos está dizendo aqui, ensinar com amor, né? Que eu ensino com amor, glória a Deus. Esse é o intuito, é ensinar conforme Paulo ensinou, com longanimidade, com paciência e com doutrina, com paciência e com ensinamentos bíblicos. Glória a Deus, glória a Deus. No verso 4, ele vai dizer assim: e se recusarão, se recusarão a dar ouvidos à verdade, se entregando a fábulas. Então tem pessoas que se recusam a ouvir a verdade, se recusam a ouvir a palavra de Deus e se entregam a fábulas, começam a ouvir histórias de carochinha, começa a ouvir: ai meu lindo, você é o centro do coração de Deus, nada, nenhum mal vai chegar à tua tenda. O Senhor, Ele te ama, Ele diz para você: continua, vai em frente, o Senhor vai te levantar, o Senhor vai fazer isso, vai fazer aquilo. Isso é muito bom, isso é verdade, o Senhor Ele faz, Ele acontece, mas eu não posso pregar só esse tipo de mensagem à igreja do Senhor, porque ficaremos crentes mimados, crentes que são bajulados, crentes que quando for confrontado e quando se der de embate com uma situação difícil, vai choramingar e vai desistir, se decepcionará. Quantos famosos você já viu? Quantos famosos você já viu em rede social dizendo assim: eu me converti, eu estou com Cristo, e ele começa a caminhar com Jesus, ele começa a andar, dizer que é crente, isso, aquilo, outro, mas daqui a pouco está fazendo blasfêmias, está cantando músicas que vão defamar o nome do Senhor, estão se despindo, estão prostituindo, estão fazendo aquilo que é errado, e ninguém tem coragem de chegar nele e dizer que aquilo não é verdade. Estão sendo pastoreados por pastores que ensinam só o amor de Deus, e eles estão iludidos no evangelho que não é o de Cristo. E era isso que Paulo estava dizendo, porque Paulo pregava mudança, Paulo pregava contra os costumes que foram pregados ali, para que as pessoas vivessem dentro de um ritual de sacrifício. E ele disse: não, vocês não precisam disso, vocês precisam mudar a atitude. O Senhor mandou a gente mudar a ética moral, nós precisamos ter moralidade, e Paulo vai ensinando isso. Isso era muito duro para eles. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eles fazem, o Felipe colocou uma observação aqui muito interessante. Existe toda uma técnica desse tipo de ministração, né? Colocar uma luzinha, colocar uma musiquinha e só falar palavras boas, bonitas. Esses dias aí o Felipe mesmo mandou um tal de Azevedo aí, nem sei o nome dele, dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, nós temos que colocar a Bíblia no lugar da Bíblia, que a verdadeira palavra de Deus é Cristo, e que a Bíblia não é a verdadeira, não é a exclusividade da palavra de Deus, que a mensagem de Deus, a palavra de Deus não está na Bíblia, está em Jesus. Se você seguir Jesus, você está seguindo a palavra de Deus, porque Ele é a palavra. Olha o tipo de heresia que nós vemos esses homens falarem, meus irmãos, e muita gente seguindo e curtindo e acompanhando esse tipo de pregação. São pessoas que pregam uma palavra de forma irresponsável e que nos faz acreditar que verdadeiramente é dessa forma. Então quer dizer, como que eu como pastor vou corrigir alguém na igreja usando a Bíblia, se essa pessoa acredita que só Jesus é a palavra? Ele vai dizer: não usa a Bíblia para me corrigir, porque a Bíblia não é a palavra de Deus, a palavra é Jesus que se manifestou. E aí a gente fica sem argumento. É esse tipo de pregação que a gente vê aí. Então cuidado, porque essas pessoas estão levantando seus mestres para o ensinar aquilo que eles querem. Cuidado, siga a voz do pastor que o Senhor levantou, que tem responsabilidade para ministrar a boa palavra ao seu coração. Glória a Deus. Eu vou encerrar aqui, continuando aqui os versículos, meus irmãos. Misericórdia, o pessoal está escandalizado
coisa feia que nós vemos na internet, meus irmãos. Coisa feia que a gente vê nas redes sociais e até na televisão também. São blasfêmias contra a palavra de Deus. Mas o problema, meus irmãos, é que agora o evangelho está mascarado com uma bondade, um amor, uma doçura que chama a atenção de muitos. Muitos que não são crentes vêm para esse evangelho. Mas quando se bate de frente com o evangelho, não permanece. Para nós concluirmos aqui, que já está acabando o meu tempo. Verso 5. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faça o trabalho de um evangelista e cumpre o chamado do teu ministério. Ele está dizendo para ele, olha, seja um verdadeiro evangelista, vai sofrer as aflições de um pregador que prega a palavra da verdade, não recua, seja firme, seja constante, fale a verdade, não volte atrás, sofra a consequência de ministrar a palavra do Senhor. E aí, no verso 6, ele vai dizer assim, quanto a mim, estou sendo oferecido em libação. Paulo vai usar essa expressão. E o tempo da minha partida é chegada. Olha que o verso 6, irmãos, é fenomenal. Verso 6, Paulo está dizendo assim que ele está sendo oferecido. Ele estava se referindo à sua morte que estava já por acontecer. Paulo sabia que ele iria morrer. Paulo sabia, minha morte é certa, eu vou morrer, eu já estou consciente disso. Então ele diz, a minha vida está sendo entregue como oferta de libação. Ele está fazendo uma menção, uma metáfora baseada no sacrifício de Números 15, 5, do verso 5 até o 10, depois você pode ver lá. Ele está, porque quando ia se fazer o sacrifício, o sacerdote vinha com uma taça de vinho e derramava dentro do santuário como sinal de uma oferta agradável, uma oferta de gratidão. Aquilo significava gratidão. Então Paulo estava dizendo, porque Paulo entendia que a sua morte, a morte dele diante do Senhor, era uma oferta agradável a Deus. Então ele dizia, eu morrer para o Senhor é uma oferta, eu estou ofertando a minha vida para Deus. Era o que Paulo sempre ensinou. Quando você pega Romanos capítulo 12, o verso 1, ele vai falar assim que nós temos que ser o sacrifício vivo. O que é isso, ser o sacrifício vivo? É você colocar a sua vida diante do Senhor com um sacrifício vivo, dizendo assim, eu vou para o altar, para morrer a minha vida. Eu não quero viver a vida deste mundo, mas eu quero viver a vida do reino de Deus, porque eu vou desfrutar das coisas boas que Deus me deu. Eu vou desfrutar das coisas boas que existem nessa terra, mas sabendo que eu estou aqui por passagem, que isso não é fundamental, isso é secundário, isso faz parte. Se vier, glória a Deus; se não vier, glória a Deus do mesmo jeito. Tem alguns que vão desfrutar de mais benefícios, tem outros que de um pouco menos, mas isso é indiferente. Sabe por quê? Porque dentro da igreja, que é o corpo de Cristo, o Senhor nos coloca em pé de igualdade, meus irmãos. Se nós entrarmos, vamos imaginar a igreja aberta, se nós entrarmos dentro da igreja e tiver um juiz de direito, e tiver um advogado renomado, e tiver um médico renomado, e tiver pessoas de profissões de elevado escalão, estiver conosco naquele templo, naquele culto, e tiver também o irmão que talvez está menos favorecido, o irmão que talvez não estudou tanto, que não teve acesso a uma boa educação, e estiver dentro da igreja ali, todos de igual modo estão no mesmo nível, porque a igreja e Cristo nos nivela na mesma altura. Nós não somos maiores e menores do que ninguém, nós estamos na mesma estatura diante do Senhor, porque o que nos nivela é a palavra de Deus. O Senhor nos coloca diante dele na mesma estatura. Isso é o que é interessante na palavra de Deus. Por isso, entregar a vida em sacrifício é nós dizermos assim, eu estou aqui pronto para servir ao Senhor. Eu já vi testemunhos de pastores que trabalhavam em empresas seculares e que o seu chefe era membro da igreja, e o seu chefe vinha pedir para ele conselho, e quando ele chegava até, o pastor dizia assim, o senhor tem uma palavra para me orientar? E ele achava estranho aquilo, porque ele dizia assim, na verdade eu que chamo ele de senhor na empresa, mas aqui ele me chama de senhor, porque o Senhor faz isso, meu irmão, diante do Senhor, diante da igreja, ele nos coloca em igualdade. Então entenda isso. Paulo está dizendo
dizendo, a minha vida está sendo entregue em gratidão. Entregue a sua vida grato em entregar. Não faça isso com peso, não faça isso com sacrifício. Se coloque diante de Deus e diga, a minha vida é tua, Senhor. Eu faço isso sem peso, eu faço isso de espontaneidade, eu faço isso porque eu amo a tua obra, eu amo o Senhor. A minha vida não tem valor sem o Senhor. A minha vida não é mais nada sem estar na tua presença, porque eu sou o sacrifício que o Senhor quer, um sacrifício vivo. Eu me apresento ao Senhor para fazer a sua vontade. Glória a Deus. E ele usa também a expressão, ele vai usar assim, o tempo da minha partida está chegando. Ele vai usar no grego a palavra analusis, que quer dizer desprendimento, libertação. Era uma expressão usada naquela época pelos aqueles que tinham os barcos, os pescadores, os náuticos, usavam essa expressão aqui que Paulo usa de a minha partida. A Bíblia vai traduzir como partida, mas na verdade a palavra que é usada aqui, que em grego é analusia, quer dizer desprender. É quando o pescador desprendia, desamarrava aquela corda que estava prendendo o barco ali no pier, e ele saía para navegar. Paulo estava dizendo assim, agora o tempo da minha partida, de ser liberto está chegando. Eu vou agora navegar para junto de Cristo. A minha parte aqui eu já fiz, e agora eu vou me encontrar com o Senhor. Eu vou navegar nas águas tranquilas até chegar com o Senhor, e é através da morte que eu chegarei até Ele. E ele diz para encerrar, combati o bom combate. Eu combati o bom combate, encerrei a minha carreira e guardei a minha fé. Glória a Deus. Quando ele usa bom combate, o que ele está querendo dizer aqui, a palavra que ele usa para esse bom, kalos, quer dizer excelente, precioso. Ele está dizendo, não é que ele está dizendo, eu fui bom no combate, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, eu lutei por uma causa justa. Eu lutei por uma causa legítima. Eu lutei com excelência por algo que é verdadeiro, valoroso, e por isso eu não me arrependo. Guardei a minha fé e eu vou partir em paz. Meu irmão, que você possa fazer a obra do Senhor sem pesar no seu coração. Que você venha ter prazer em servir o Senhor. Que você venha ter verdadeiramente essa palavra, eu combati um bom combate. Eu estou combatendo um bom combate. Eu estou lutando por uma causa justa, eu estou lutando para estar na minha fé, porque é a coisa mais importante que eu tenho a fazer nesse chamado da minha vida. Amém, meus irmãos? Que essa reflexão fique no seu coração